A lua crescente lançava sombras prateadas sobre o vale de Thornwood, quando descobri que minha vida havia sido negociada como gado no mercado. Eu era Morgana, filha do conselheiro principal da Alcateia do Norte, e carregava no ventre o herdeiro do rei Alfa Cedric. Um segredo que deveria ter sido minha proteção, mas se tornara minha sentença. Você partirá ao amanhecer, declarou Cedric, sem sequer me olhar nos olhos. Sua voz ecoava pela câmara de pedra como o uivo distante de um lobo ferido. Meus dedos tremeram contra o tecido grosso de minha túnica. 3 luas haviam se passado desde que nosso vínculo se formara, desde que ele sussurrara promessas sob as estrelas, desde que plantara vida em meu ventre. Não compreendo, meu Alfa. Carrego seu filho. Nosso vínculo... Não existe vínculo, cortou ele, finalmente virando-se. Seus olhos âmbar, que antes ardiam com paixão, agora refletiam apenas gelo. Você foi uma distração conveniente. Minha verdadeira companheira chegará das terras do leste com o próximo ciclo lunar. Uma união que fortalecerá nosso reino. As palavras cortaram mais fundo que qualquer garra. Atrás dele, nas sombras, distingui a silhueta de Malakai, seu conselheiro, cujo sorriso torto revelava satisfação diante de minha ruína. Então, o que sou eu? Minha voz saiu como um sussurro quebrado. Uma peça de xadrez, respondeu Malakai, avançando para a luz das tochas. Uma muito valiosa, devo acrescentar. O rei Alfa Darius das Terras Negras ofereceu recursos consideráveis por uma fêmea fértil de linhagem nobre. Seus territórios foram devastados pela praga que matou metade de suas lobas. Ele precisa de herdeiros, e você... Seus olhos desceram para minha barriga ainda plana. Você já vem com um bônus. O horror me envolveu como água gelada. Darius, o rival sombrio, o lobo alfa cujo nome era sussurrado com medo até mesmo pelos guerreiros mais valentes. Suas terras faziam fronteira com as nossas ao sul, separadas pela Cordilheira dos Espinhos. Montanhas tão traiçoeiras que poucos ousavam atravessá-las. Você me vende como escrava? Confrontei Cedric, permitindo que minha loba interior subisse à superfície. Meus olhos devem ter brilhado com luz dourada. Ao seu maior rival? Não como escrava. Cedric ajustou o manto real sobre os ombros, como uma dádiva diplomática. Darius aceitou os termos. Você será tratada com a dignidade que sua posição anterior merece, até dar à luz. Depois, ele deu de ombros. Isso não me diz mais respeito. Seu pai recebeu compensação generosa por sua perda, interrompeu Malakai. Terras férteis e um lugar no novo conselho. Ele concordou com os termos. A traição queimou como prata líquida em minhas veias. Meu próprio pai, o homem que me ensinara a rastrear sob a lua cheia, que trançara meu cabelo quando eu era filhote, havia me vendido. A porta da câmara se abriu, revelando 2 guerreiros de armadura escura. Não membros de nossa alcateia, mas mercenários das Terras Negras. Seus olhos vermelhos me avaliaram como predadores avaliam presa. Está na hora, disse o maior deles, sua voz gutural carregando o sotaque das terras do sul. Ergui o queixo, recusando-me a demonstrar fraqueza diante de Cedric. Se ele esperava lágrimas ou súplicas, ficaria desapontado. Que a lua testemunhe sua traição, Cedric de Thornwood. Pronunciei, cada palavra carregada com o peso de uma maldição ancestral. Que cada uivo de seu falso herdeiro lhe lembre do sangue verdadeiro que você vendeu. Que suas noites sejam assombradas pelo fantasma do que poderia ter sido. Sua mandíbula tensionou, mas ele permaneceu em silêncio, enquanto os guerreiros me escoltavam para fora. A jornada através da Cordilheira dos Espinhos durou 5 dias e 4 noites. Viajamos por trilhas estreitas, onde um passo em falso significaria uma queda mortal. O ar rarefeito queimava meus pulmões, e o frio penetrante parecia querer arrancar minha loba de dentro de mim. Os guerreiros raramente falavam, mas eu os observava. Notei como verificavam constantemente as sombras, como suas mãos nunca se afastavam das armas. Mesmo eles, lobos das temidas Terras Negras, temiam algo nestas montanhas. Na 3ª noite, descobri o quê? Estávamos acampados em uma saliência rochosa quando os uivos começaram. Não de lobos, mas de algo mais antigo, mais selvagem. Criaturas que a lua havia esquecido, diziam as lendas. Feras que viviam entre as pedras e se alimentavam de viajantes imprudentes. Fiquem perto do fogo, ordenou o líder dos guerreiros, um lobo cinza chamado Vulcan.
Mas o fogo não foi suficiente. Elas vieram com a escuridão, formas sinuosas que pareciam feitas de sombra e osso. Seus olhos brilhavam com fome antinatural, e seus gritos faziam o sangue gelar. A batalha foi brutal, observei, impotente, enquanto os guerreiros lutavam contra as criaturas. Vulcan arrancou a garganta de uma com suas presas, mas 3 outras o derrubaram. Seu grito de agonia ecoou pelas montanhas. Minha loba urrou dentro de mim, exigindo liberdade, exigindo luta, mas eu estava fraca da jornada, e carregar uma vida em formação drenava minhas forças. Transformar-me poderia matar o bebê. Então corri. Tropecei pela escuridão, pedras afiadas rasgando meus pés descalços. Ouvia as criaturas atrás de mim, seus gritos cada vez mais próximos. Meu coração martelava contra as costelas, e o gosto de sangue inundava minha boca. Quando achei que era o fim, quando senti garras roçarem minhas costas, uma parede de fogo negro explodiu entre mim e meus perseguidores. Não era fogo comum, chamas escuras como a noite sem lua, mas quentes como o coração de uma fornalha. As criaturas uivaram em agonia e recuaram para as sombras. Do meio das chamas, uma figura emergiu. Ele era imenso, facilmente ultrapassando 2 metros de altura. Cabelos negros como carvão caíam até os ombros, emoldurando um rosto esculpido em linhas duras e cicatrizes. Mas foram seus olhos que me prenderam, prateados como a lua cheia, brilhando com poder que fazia o ar ao redor vibrar. Darius, o rei alfa das Terras Negras. Você corre com rapidez para alguém que carrega fardo duplo, comentou ele, sua voz profunda ressoando em meu peito. Tentei falar, mas minhas pernas cederam. Ele me pegou antes que eu atingisse o chão, seus braços fortes me envolvendo com surpreendente gentileza. Descanse, murmurou contra meu cabelo. Você está a salvo agora. A última coisa que vi antes da escuridão me reivindicar foram suas chamas negras dançando ao nosso redor, mantendo o terror noturno à distância. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Parte 2. O Reino das Sombras. Acordei em uma cama mais macia que qualquer coisa que já conhecera. Peles de animais cobriam meu corpo, e o aroma de ervas medicinais pairava no ar. Luz dourada filtrava-se através de janelas de vidro colorido, criando padrões de arco-íris nas paredes de pedra negra. Finalmente desperta. Uma voz feminina ecoou. Virei a cabeça e vi uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos trançados em uma coroa elaborada. Seus olhos gentis observavam-me enquanto aplicava uma compressa fresca em minha testa. Você dormiu por 2 dias completos, criança. Seu corpo precisava da recuperação. Onde estou? Na Fortaleza Obsidiana, coração das Terras Negras. Sou Ravenna, curandeira-chefe do rei Alfa Darius. Memórias da noite nas montanhas inundaram-me. As criaturas, a fuga, Darius e suas chamas impossíveis. Os guerreiros que me escoltavam. O olhar de Ravenna escureceu. Apenas um sobreviveu. Vulcan está sendo tratado, mas perderá o braço esquerdo. As criaturas do abismo são implacáveis. Culpa apertou meu coração. Homens haviam morrido em minha jornada. Uma jornada que eu nunca escolhi. O bebê. Minhas mãos voaram para minha barriga. O bebê está bem? Ravenna sorriu calorosamente. Perfeitamente saudável. Sua loba protegeu bem a vida que você carrega, mas precisa descansar e se alimentar adequadamente. Carregando o filhote de outro alfa não é tarefa simples. Então Darius sabe. Nosso rei sabe de tudo o que acontece em suas terras, respondeu ela enigmaticamente. E muito do que acontece além delas. Agora, coma. Você tem força a recuperar. Ela apresentou uma bandeja com carnes assadas, frutas frescas e pão quente. Meu estômago rosnou traindo minha fome e devorei a comida com gratidão. Nos dias seguintes, explorei minha prisão dourada. A fortaleza obsidiana erguia-se no centro de um vale cercado por montanhas. Construída com pedra negra reluzente, ela brilhava sob o sol como uma joia escura. Torres altas perfuravam o céu e muralhas espessas prometiam proteção impenetrável. As terras negras não eram o páramo desolado que eu imaginara. Florestas densas cobriam as encostas das montanhas, rios cristalinos cortavam vales férteis, e campos cultivados se estendiam até onde a vista alcançava. Mas havia uma estranheza no ar, uma energia antiga que fazia minha pele formigar. Você sente isso, não é?
Darius apareceu ao meu lado, enquanto eu observava da janela de minha câmara. A magia ancestral que permeia estas terras. Não o havia ouvido se aproximar, e seu súbito aparecimento fez meu coração acelerar. Magia? Repeti, virando-me para encará-lo. À luz do dia, ele era ainda mais impressionante. Vestia roupas simples, mas de qualidade. Túnica negra e calças de couro que acentuavam sua musculatura poderosa. Cicatrizes cruzavam seus braços expostos, cada uma contando história de batalha sobrevivida. Estas terras foram abençoadas pela primeira loba, mãe de nossa espécie, explicou ele, aproximando-se da janela. Disse que seu sangue foi derramado aqui quando ela lutou contra os deuses antigos que tentaram escravizar os lobisomens. Desde então, a magia flui pelo solo, pelas águas, pelo próprio ar que respiramos. E as chamas negras que você invocou nas montanhas? Um meio sorriso tocou seus lábios. Um presente dessa mesma magia. Cada alfa das terras negras recebe um dom quando assume o trono. O meu é o fogo sombrio. Chamas que queimam sem destruir o que escolho proteger. Por que me salvou? Perguntei abruptamente. Cedric me vendeu a você. Poderia ter me deixado morrer nas montanhas e negociado outra fêmea. Darius ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos prateados estudando meu rosto com intensidade que fez meu sangue aquecer. Porque vi algo naquela noite que Cedric foi tolo demais para reconhecer. Disse finalmente. Vi uma loba que correu não para salvar a si mesma, mas a vida que carregava. Vi força onde deveria haver desespero. Vi chamas de potencial que fariam meu fogo sombrio parecer simples vela. Fala em enigmas. Falo em verdades que você ainda não reconhece, replicou ele. Mas reconhecerá, em tempo. Por agora, saiba que enquanto estiver sob meu teto, sob minha proteção, nenhum mal virá a você ou à criança. Isto eu prometo. Antes que pudesse responder, ele se virou e saiu, deixando-me com mais perguntas que respostas. As semanas se transformaram em meses. Minha barriga crescia, e com ela, minha curiosidade sobre meu novo lar e seu enigmático governante. Darius era diferente de qualquer alfa que eu conhecera. Cedric governava através de medo e força bruta, cercando-se de bajuladores que alimentavam seu ego. Darius, por outro lado, caminhava entre seu povo, ouvia suas preocupações, trabalhava ao lado deles nos campos durante a colheita. Ele perdeu sua família na grande praga. Ravenna me contou uma noite enquanto massageava meus pés inchados. Sua companheira destinada, seus pais, 2 irmãos. Em uma única estação, a doença devastou nossa população. Darius era apenas um jovem guerreiro então, mas assumiu o manto de alfa e liderou-nos através da escuridão. Como alguém sobrevive a tamanha perda? Dedicando-se aos que sobreviveram, respondeu ela simplesmente. Cada decisão que toma, cada sacrifício que faz, é pelo bem de seu povo. Por isso o amamos. Por isso o seguiríamos até os portões do próprio fim do mundo. Comecei a observar mais atentamente. Vi como ele treinava jovens guerreiros com paciência, como resolvia disputas com justiça imparcial, como seu rosto se iluminava quando crianças corriam para abraçar suas pernas. Vi um líder que carregava o peso de um reino sobre ombros fortes, mas nunca se curvava sob a carga. E para meu próprio pavor, comecei a sentir algo além de gratidão. Uma noite, quando a lua cheia pintava o mundo de prata, encontrei Darius no ponto mais alto da fortaleza, uma torre que oferecia vista panorâmica das terras negras. Não consegue dormir? Perguntei aproximando-me. A lua chama-me, respondeu ele, sem tirar os olhos do horizonte. Mesmo em forma humana, sinto sua atração. Algumas noites é quase insuportável. Fiquei ao seu lado em silêncio confortável, sentindo o mesmo chamado lunar pulsando em minhas veias. E sinto falta de correr livre, confessei. Mas temo transformar-me enquanto carrego esta criança. Não deveria. Darius virou-se para mim. Sua loba sabe proteger o filhote. É instinto mais antigo que a razão. Venha, estendeu a mão. Hesitei apenas um momento antes de aceitá-la. Sua palma era calejada, quente, e algo passou entre nós ao toque. Uma centelha de reconhecimento que fez minha loba interior uivar. Descemos da torre e atravessamos os portões da fortaleza. Guardas nos observaram passar, mas nenhum questionou. Caminhamos até a floresta que começava onde os campos cultivados terminavam. Deixe sua loba emergir, instruiu Darius. Eu estarei aqui caso precise.
A transformação veio mais facilmente que eu esperava. Ossos se reorganizaram, músculos se expandiram, pele deu lugar a pelo. Quando estava completa, sacudi minha pelagem cinza prateada e olhei para Darius. Ele se transformou também, e meu fôlego teria falhado se eu estivesse em forma humana. Seu lobo era magnífico, imenso e negro como a noite sem lua, com olhos prateados que brilhavam como estrelas. Cicatrizes cruzavam seu flanco, marcas de batalhas incontáveis. Então corremos. Atravessamos a floresta como sombras, nossos sentidos amplificados bebendo cada aroma, cada som. A lua nos guiava, e pela primeira vez desde que deixara as terras do norte, senti-me verdadeiramente livre. Darius corria ao meu lado, nunca à frente, nunca atrás. Iguais, parceiros. Quando finalmente paramos em uma clareira banhada por luz lunar, ambos transformamo-nos de volta para a forma humana. Eu ri, uma risada genuína e alegre que surpreendeu até a mim mesma. Obrigada, disse, olhando para ele. Eu precisava disso. Eu sei, respondeu simplesmente. Nossos olhos se encontraram, e o momento se estendeu. Algo mudou entre nós naquela clareira sob a lua testemunha. Algo que não tinha nome, mas pulsava com promessa e perigo. Morgana, ele começou, dando um passo em minha direção. Mas o momento foi quebrado pelo uivo distante, um som de alarme vindo da fortaleza. Transformamo-nos instantaneamente e corremos de volta. Quando alcançamos as muralhas, o caos nos recebeu. Guerreiros corriam em formações organizadas, arqueiros posicionavam-se nas torres, e o cheiro de fumaça pairava no ar. Relatório, ordenou Darius assim que voltou à forma humana. Um guerreiro ensanguentado correu até nós. Ataque na fronteira leste, meu alfa. Forças das terras do norte cruzaram nossos limites e queimaram 3 vilas. Dezenas estão mortos ou feridos. Gelo percorreu minhas veias. Cedric, ele atacara. Darius rugiu, um som que ecoou pelas pedras e fez até os guerreiros mais experientes estremecerem. Reúnam o exército, ordenou, sua voz carregada com autoridade absoluta. Cavalgaremos ao amanhecer. Meu alfa, é uma armadilha óbvia, alertou seu conselheiro militar, um lobo veterano chamado Teron. Cedric quer atraí-lo para longe da fortaleza, então ele conseguirá o que deseja. Darius voltou-se para mim e vi fúria ardendo em seus olhos prateados. Mas não na forma que espera. Morgana, você ficará aqui sob proteção máxima. Não, ouvi-me dizer. Vou com você. Absolutamente não. Você está grávida. De um filho que Cedric rejeita e odeia, retruquei. Ele atacou porque descobriu que sobrevivi, que minha criança sobreviveu. Isto é sobre mim tanto quanto sobre você. Não me deixe aqui como espectadora impotente. Seus olhos perfuraram os meus, lendo a determinação ali. Você fica perto de mim em todos os momentos, disse finalmente. E se ordeno que recue, você obedece sem questionar. Compreende? Perfeitamente. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Parte 3. Guerra e Revelação. O exército das Terras Negras marchou ao alvorecer. 500 guerreiros em formação perfeita, suas armaduras negras brilhando sob o sol nascente. Cavalguei ao lado de Darius em um corcel preto de temperamento forte, minha barriga de 5 meses protegida por armadura leve especialmente forjada. A jornada até a fronteira leste levou 3 dias. Durante esse tempo, testemunhei a extensão da devastação de Cedric. Vilas queimadas até os alicerces, campos destruídos, corpos de inocentes deixados para os corvos. Por que fazer isto? Murmurei, contemplando os restos de uma casa que abrigara uma família. Que propósito serve tanta crueldade? Enviar mensagem, respondeu Teron sombriamente. Mostrar que Cedric não tolera desafios à sua autoridade. Você foi propriedade dele, Morgana. Ao aceitar proteção de Darius, tornou-se sua inimiga. Então tudo isto é minha culpa. Não, Darius interrompeu firmemente. A culpa recai sobre quem escolhe violência sobre diplomacia, destruição sobre razão. Cedric tomou esta decisão sozinho, e pagará por ela. Encontramos as forças de Cedric acampadas em um vale largo, exatamente onde Teron previra que estariam. Mas eram muito mais numerosos que nossas estimativas. Facilmente 1000 guerreiros, talvez mais. É mesmo uma armadilha.
observou Theron. Ele reuniu forças de toda a coligação do norte. A coligação era uma aliança frouxa de 5 alcateias menores que juraram lealdade a Cedric. Juntas, formavam força formidável. Então daremos a ele a batalha que tanto deseja, declarou Darius. Mas em nossos termos, ele formulou o plano brilhante. Nosso exército se dividiria em 3 grupos. O primeiro, liderado por Theron, atacaria pela esquerda. O segundo, sob comando de Ravenna, que era também mestra tática além de curandeira, flanquearia pela direita. Darius lideraria o ataque central com suas forças de elite. E eu? Perguntei. Você fica na retaguarda com a guarda pessoal, respondeu ele. E quando abri a boca para protestar, ergueu a mão. Esta não é discussão, Morgana. Você veio como prometido. Agora confia em mim para protegê-la. Relutantemente concordei. A batalha começou ao meio-dia. O som de aço contra aço, gritos de guerra e uivos de lobos encheu o ar. Observei da posição segura enquanto as forças de Darius moviam-se com precisão militar, cada unidade executando sua parte do plano perfeitamente. Mas Cedric também tinha suas surpresas. Do nada, flechas de prata começaram a chover sobre nossas fileiras. Prata, o único metal que poderia ferir permanentemente lobisomens, impedir nossa cura acelerada. Guerreiros caíram gritando enquanto as flechas envenenadas perfuravam suas armaduras. Recuem! Ordenou Theron, mas era tarde demais. As forças de Cedric avançavam, aproveitando a confusão. Vi Darius no centro da batalha, seu lobo negro rasgando gargantas e despedaçando membros. Suas chamas sombrias envolviam inimigos, queimando-os de dentro para fora, mas mesmo ele não poderia estar em todos os lugares simultaneamente. Foi então que vi Cedric. Ele emergiu da linha de frente montado em lobo branco massivo, seu lobo alfa. Seus olhos âmbar me encontraram através do campo de batalha, e um sorriso cruel curvou seus lábios. Ele veio direto em minha direção. Protejam-na! Gritou o capitão de minha guarda, mas os guerreiros de Cedric já nos cercavam. A luta foi brutal e rápida. Meus protetores lutaram valorosamente, mas estavam em desvantagem numérica. Um por um, caíram sob garras e espadas. Quando Cedric finalmente ficou diante de mim, sangue gotejava de suas presas. Ele transformou-se de volta para a forma humana, seu corpo nu coberto de cicatrizes de batalha. Olá, Morgana, disse casualmente, como se estivéssemos tomando chá ao invés de estar no meio de carnificina. Você ficou bem. A gravidez combina com você. Afaste-se de mim. Rosnei, minha loba lutando para emergir. Temo que não posso fazer isso. Ele avançou, agarrando meu braço antes que pudesse recuar. Veja, cometi um erro. Não deveria ter vendido você. Aquele filho que carrega é meu herdeiro legítimo. E eu vim reivindicar o que é meu. Você me rejeitou. Rejeitou esta criança. Estava errado, admitiu ele, embora seus olhos permanecessem frios. Mas agora corrijo o meu erro. Você voltará comigo, dará à luz meu filho, e assumirá seu lugar adequado como minha consorte. Nunca. Sua mão apertou meu braço dolorosamente. Não estou pedindo permissão. Um rugido sacudiu o campo de batalha. O som de fúria primordial que fez até Cedric hesitar. Darius apareceu como tempestade viva, seu lobo negro colidindo com Cedric e arrancando-o de mim. Os 2 alfas lutaram com selvageria que fez batalhas anteriores parecerem brincadeiras infantis. Dentes encontraram carne, garras rasgaram músculos, sangue tingiu a terra. Transformavam-se de humano para lobo e de volta, usando cada vantagem que podiam encontrar. Pare! Gritei, mas minha voz foi perdida no caos. Cedric conseguiu acertar golpe devastador, suas garras rasgando o peito de Darius. Meu coração parou ao ver sangue jorrar da ferida, mas Darius não caiu. Suas chamas negras explodiram ao redor dele, cauterizando a ferida mesmo enquanto se formava. Então, ele contra-atacou com força, que enviou Cedric voando. Você ousa! Darius rosnou, sua voz ecoando com poder sobrenatural. Tentar reclamar o que abandonou? Você jogou fora um tesouro? E agora chora porque outro reconheceu seu valor? Ela é minha. Cedric se levantou cambaleando. O filho é meu. Você não tem direitos sobre ela. Darius avançou, cada passo fazendo o chão tremer. Ela não é propriedade a ser negociada ou reivindicada. É loba com vontade própria. E ela escolheu ficar sob minha proteção. Proteção? Cedric riu amargamente. Você acha que protege ela por bondade?
Eu sei a verdade, Darius. Sei sobre as profecias antigas. Sei que busca a loba da lua vermelha para quebrar a maldição que prende sua magia. Silêncio caiu sobre o campo de batalha. Todos os olhos se voltaram para Darius. Que maldição? Exigi. Do que ele fala? Darius ficou muito imóvel, seus olhos prateados encontrando os meus. Neles, vi verdade que preferira não conhecer. Existe profecia, disse finalmente, sua voz pesada, que fala de uma loba nascida sob lua vermelha, carregando 2 corações, o seu próprio e o de vida futura. Tal loba, diz a profecia, pode desbloquear o verdadeiro potencial da magia ancestral destas terras. Pode transformar as terras negras no império mais poderoso que o mundo já conheceu. E você acha que sou eu? Sussurrei. Horror e compreensão inundando-me. É por isso que me salvou. Não por bondade, mas porque precisa de mim. Não, ele disse firmemente. No início, sim. Quando soube que Cedric vendia uma fêmea grávida nascida sob lua vermelha, vi oportunidade. Mas tudo mudou, Morgana. Você mudou tudo. Mentiroso, acusei, lágrimas queimando meus olhos. Você é como ele. Pior, talvez, porque fingiu se importar. Antes que pudesse responder, Cedric atacou novamente. Mas desta vez, Darius estava preparado. Ele invocou suas chamas negras com intensidade que nunca demonstrara, criando um inferno que forçou todos a recuarem. No centro do fogo, os 2 alfas se enfrentaram. Quando as chamas finalmente diminuíram, Cedric estava no chão, derrotado, mas não morto. Vá, ordenou Darius, sua voz cansada. Volte para suas terras e nunca mais cruze nossas fronteiras. Este é meu único aviso. Cedric olhou para mim uma última vez, algo que poderia ter sido arrependimento piscando em seus olhos. Então, se transformou e fugiu, suas forças em debandada atrás dele. A batalha terminou. As terras negras haviam vencido, mas eu sentia apenas vazio. Nas semanas seguintes, movi-me através da fortaleza como fantasma. Comia porque Ravenna insistia, dormia porque meu corpo exigia, mas não vivia verdadeiramente. Darius tentou falar comigo diversas vezes, mas eu me recusava a ouvi-lo. Cada vez que o via, lembrava das palavras de Cedric, da confirmação em seus olhos. Eu fora peça de jogo todo o tempo. De Cedric para Darius, sempre um meio para um fim. Uma noite, quando a lua estava nova e o céu estava negro, Ravenna veio até meu quarto. Criança tola, repreendeu-me gentilmente. Você acha que entende, mas não entende nada. Entendo que fui usada. Sim, no início, admitiu ela. Darius procurava a loba da lua vermelha há anos. Quando a oportunidade surgiu, ele a agarrou. Mas você sabe o que acontece quando alfas planejam e destino ri? O que você quer dizer? O vínculo do destino, disse ela simplesmente. Você não sentiu? Desde aquela primeira noite que ele a pegou nos braços? Desde a corrida sob a lua, meu coração acelerou. Havia sentido algo, uma atração que ia além do físico, uma conexão que pulsava em meu sangue sempre que ele estava próximo. Não, neguei fracamente. Ele não pode ser meu companheiro destinado. Isso seria o plano do destino. Ravenna sorriu. Darius perdeu sua companheira original na praga. Você foi vendida por um alfa que não reconheceu seu valor. E então a lua os trouxe juntos. Não por profecia ou magia, mas porque algumas almas são feitas para se encontrar. Não importa quão impossível o caminho. Ele deveria ter me contado. Sim, ela concordou. E ele queria, mas tinha medo. Medo de que você o rejeitasse. Medo de que visse apenas manipulação onde havia crescido algo real. Alfas são criaturas orgulhosas e tolas, criança. Especialmente quando se trata de coração. Fiquei acordada a noite inteira, pensando em suas palavras. Repassei cada interação com Darius, cada olhar, cada toque, e reconheci a verdade que minha loba conhecera desde o início. Ele era meu companheiro destinado. Ao amanhecer, fui procurá-lo. Encontrei-o na torre mais alta, o mesmo lugar onde havíamos ficado sob a lua cheia. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido em dias. Morgana, disse quando me aproximei, surpresa e cautela misturando-se em sua expressão. Deixe-me falar primeiro, interrompi. Você me mentiu por omissão. Usou-me, assim como Cedric usou, e fiquei com raiva, com razão. Ele assentiu, aceitando minha censura sem argumentar. Mas também percebi algo, continuei. Você me deu escolhas quando Cedric nunca deu.
Salvou minha vida quando poderia ter deixado as criaturas me levarem. Tratou-me com respeito quando poderia ter me prendido em uma masmorra e me mostrou o que significa ser verdadeiramente valorizada. Morgana, o vínculo do destino, disse, dando um passo em sua direção. Ravenna me contou, é verdade? Ele segurou meu olhar e vi nele tudo o que precisava saber. Sim, respondeu simplesmente. Você é minha companheira destinada. Soube no momento em que a toquei naquela montanha, mas você carregava filho de outro. Estava ferida e assustada. Como poderia colocar mais esse fardo sobre você? Então, o que fazemos agora? Isso depende de você, disse ele suavemente. Nunca forçarei este vínculo. Se quiser apenas segurança e proteção, eu fornecerei sem pedir nada em troca. Mas se quiser mais, sua voz vacilou pela primeira vez. Se puder me perdoar e talvez, em tempo, corresponder o que sinto, então eu passaria o resto de meus dias provando meu valor. Olhei para aquele lobo poderoso, aquele rei que liderava milhares, reduzido à vulnerabilidade por esperança de meu afeto, e fiz minha escolha. Ensina-me, pedi. Ensina-me sobre a magia destas terras. Ensina-me a ser forte. Ensina-me a ficar ao seu lado não como propriedade ou ferramenta, mas como igual. E então, veremos o que o futuro traz. O sorriso que iluminou seu rosto poderia ter aquecido o inverno mais frio. Será minha honra, prometeu. E assim minha verdadeira jornada começou. Parte 4. O despertar. Os meses que se seguiram foram os mais intensos de minha vida. Darius cumpriu sua palavra, ensinando-me tudo sobre as terras negras e sua magia ancestral. Aprendi que a terra respondia a emoções fortes, especialmente de lobos de linhagem antiga. Aprendi sobre os rituais da primeira loba, sobre como ela dera sua vida para garantir que lobisomens nunca fossem escravizados novamente. Aprendi que a profecia não falava de conquista, mas de equilíbrio, restaurar a harmonia entre lobos e magia que fora quebrada há séculos. A magia tem vontade própria, explicou Darius enquanto caminhávamos por floresta antiga, onde árvores cresciam tão altas que tocavam as nuvens. Não pode ser forçada ou controlada, apenas trabalhada em conjunto, respeitada. E você acha que posso fazer isso? Trabalhar com a magia? Não acho, sei. Ele tocou minha barriga agora bem redonda. Seu filho, ele pulsa com poder que nunca senti antes. E você, Morgana? Você brilha com potencial ainda não despertado. Meu filho nasceu durante a lua cheia de inverno. O trabalho de parto foi longo e difícil, mas Ravenna ficou ao meu lado a cada momento. Sua experiência de décadas, guiando-me através. Quando finalmente segurei meu bebê nos braços, olhei em seus olhos. Um prateado brilhante e idêntico aos de Darius. Não o âmbar de Cedric. Impossível, sussurrei. Seu pai é Cedric. Em corpo, talvez. Ravenna sorriu misteriosamente. Mas em espírito, a magia tem suas próprias ideias sobre parentesco criança. Nomeei-o Kiran, que significava pequeno escuro em língua antiga, e desde seu primeiro choro, soube que ele era especial. Kiran cresceu rápido, muito rápido. Com apenas 3 meses, já começava a engatinhar. Com 6, dava seus primeiros passos. E seus olhos viam coisas que outros não podiam. Mamãe, disse ele uma manhã, apontando para a esquina vazia de seu quarto. A senhora de prata está aqui novamente. Meu sangue gelou. Que senhora, meu amor? A senhora que brilha. Ela diz que tem mensagem para você. Chamei Ravenna imediatamente. Ela examinou Kiran cuidadosamente. Então se virou para mim com expressão solene. Seu filho vê os espíritos ancestrais, disse. O véu entre mundos é fino para ele. É sinal, Morgana. A profecia se desenrola. Naquela noite, tive um sonho. Estava em floresta que não reconhecia, mas que parecia estranhamente familiar. Uma mulher estava diante de mim, alta e magnífica, com cabelos que brilhavam como a lua cheia e olhos que continham galáxias. Morgana, disse ela, sua voz ecoando de todos os lugares e lugar nenhum. Filha de minha filha de minha filha, muitas vezes removida. Finalmente você veio. Quem é você? Sou Lunara, a primeira loba. E você, criança, carrega meu sangue mais puro que qualquer outro em 1000 gerações. A profecia não é sobre dominação ou poder, interrompeu ela. É sobre cicatrização. Há séculos, uma grande guerra dividiu os lobisomens. Reinos se formaram, fronteiras foram erguidas, e meus filhos esqueceram que são uma única matilha sob a lua. Você, Morgana,
e o filho que carrega minha marca podem unir o que foi separado. Como? Ela sorriu, e era o sorriso de mãe para a filha. Você já sabe, profundo em seu coração, onde sua loba dorme, você sabe. Acordei com o amanhecer, as palavras de Lunara ecoando em minha mente. E de fato, eu sabia. Procurei Darius em sua câmara do conselho. Precisamos unir os reinos, declarei sem preâmbulo. Ele ergueu os olhos dos mapas que estava estudando. Explique. Cedric governa o norte através de medo. Você governa o sul através de sabedoria. Mas enquanto nossos povos permanecerem divididos, nenhum de nós pode verdadeiramente prosperar. As criaturas do abismo crescem mais ousadas a cada estação, caçando nas fronteiras onde nossas patrulhas não alcançam. Bandidos exploram as terras sem lei entre nossos territórios. E outros inimigos, humanos que nos temem e odeiam, aguardam oportunidade para nos destruir. Você propõe aliança com Cedric? A incredulidade estava clara em sua voz. Proponho algo maior, respondi. Um império unificado, não governado por um único alfa, mas por conselho de líderes. Representação de cada alcateia, cada território. Verdadeira unidade. Cedric nunca aceitaria compartilhar poder. Então não oferecemos escolha. Meus olhos encontraram os dele. Você controla o sul. Eu tenho influência no norte através de minha linhagem e através de Kieran. Juntos, podemos pressionar Cedric, dar a ele opção, unir-se a nós voluntariamente, ou ser substituído por líder que veja razão. Darius estudou-me por longo momento. Você mudou tanto da loba assustada que salvei nas montanhas. Você me ensinou a ser forte. Agora uso essa força. Um sorriso lento curvou seus lábios. Então assim seja. Faremos seu império, meu imperatriz. O título enviou arrepio pela minha espinha. Imperatriz. Não mais propriedade ou peça de jogo, mas governante por direito próprio. Passamos meses planejando. Enviamos mensageiros secretos para alcateias do norte descontentes com o governo brutal de Cedric. Oferecemos termos generosos, proteção, recursos, representação no novo conselho governante. Uma por uma, as alcateias vieram até nós. Primeiro foi o clã Ravenwood, cujo líder Cedric executara publicamente por questionar uma de suas ordens. Depois, vieram os lobos das Montanhas Nevadas, cansados de entregar metade de suas colheitas como tributo. Então, o povo do Rio Prateado, cujas terras Cedric prometera a outro alfa como pagamento de dívida. Em 6 meses, tínhamos apoio de metade das terras do norte. Cedric, é claro, não ficou ocioso. Ele marchava com exércitos para reprimir dissidência, queimando vilas que ousavam desafiá-lo. Mas para cada fogo que acendia, 2 alcateias novas se voltavam contra ele. O confronto final veio na primavera. Convocamos grande conclave, reunião de todos os alfas e líderes de alcateia, algo que não acontecia há 1 século. O local escolhido foi terreno neutro, antigas ruínas do primeiro templo, onde Lunara supostamente fizera sua última resistência contra os deuses antigos. Centenas de lobos reuniram-se ali. O ar vibrava com tensão, enquanto nortistas e sulistas olhavam uns para os outros com desconfiança antiga. Cedric chegou com guarda pessoal de 50 guerreiros, sua arrogância intacta apesar de sua posição enfraquecida. Então, disse ele quando nos viu, Darius e eu juntos no centro das ruínas. A prostituta que vendi pensa que pode convocar conclave? Que pretensão acho que isso é? Você perdeu o direito de falar comigo assim, respondi calmamente. E não convoco isto por ambição pessoal, mas pelo bem de todos nossos povos. Discursos bonitos, zombou ele. Mas vejo a verdade. Você quer poder, quer vingança por te vender. Quero paz, corrigi. Quero futuro onde lobisomens não precisam temer seus próprios líderes. Onde crianças não crescem em campos de batalha. Onde a força da matilha supera a ambição individual. Palavras vazias de fêmea que não conhece guerra. Estive em mais batalhas nos últimos 2 anos que você em toda a sua vida, retruquei. Lutei ao lado de guerreiros das Terras Negras. Sangrei na defesa de inocentes que você massacrou por esporte. Não me chame de ignorante quando sua única habilidade é destruição. Murmurinhos percorreram a multidão. Muitos concordavam comigo. Vi em seus olhos. O que você propõe então? Perguntou um dos alfas da coligação do norte. Derrubar Cedric e instalar Darius como nosso governante? Trocar um tirano por outro? Não, Darius falou pela primeira vez. Propomos algo que nunca foi tentado. Um conselho governante composto por representantes de cada alcateia maior.
Decisões tomadas por voto, não decreto. Leis aplicadas igualmente a todos, até alfas. Impossível. Outro alfa zombou. Nossa natureza exige hierarquia. O forte domina o fraco. Sempre foi assim. E olhe onde isso nos levou. Argumentei. Divididos e enfraquecidos enquanto nossos inimigos se fortalecem. Humanos constroem cidades cada vez maiores, desenvolvem armas mais mortais. Quanto tempo até que decidam que lobisomens são ameaça demais para tolerar? Quanto tempo até que nos caçem até a extinção? Silêncio caiu sobre a assembleia. Todos conheciam a verdade de minhas palavras. Juntos, somos fortes o suficiente para resistir a qualquer ameaça. Continuei. Divididos, somos vulneráveis. A escolha é simples. Evolução ou extinção. Belas palavras. Cedric interrompeu. Mas vejo falha em seu plano. Você fala de conselho, de representação. Mas quem liderará este império glorioso? Quem toma decisões finais quando o conselho está dividido? Respirei fundo. Era o momento que planejáramos para... Eu, declarei. Como imperatriz das Terras Unidas, servirei como voz decisiva quando o consenso não pode ser alcançado. Mas meu poder será balanceado pelo conselho, que pode me substituir com voto de 2/3 se eu governar mal. A reação foi explosiva. Metade da assembleia explodiu em protestos, a outra metade em apoio vocal. Uma fêmea governar? Cedric riu incredulamente. Você enlouqueceu? Por que não uma fêmea? Exigiu uma voz. Virei-me e vi Silara, líder dos lobos do Rio Prateado. Fêmeas dão vida, protegem filhotes, mantêm alcateias unidas enquanto machos brigam por domínio. Talvez seja exatamente o que precisamos. Apoio a proposta, declarou Teron das Terras Negras. Morgana provou sua sabedoria e força repetidamente. Um por um, alfas se levantaram para votar. Alguns por convicção, outros por pragmatismo. Quando a contagem foi feita, 2/3 da assembleia haviam votado em favor. Cedric ficou pálido de raiva. Você não pode fazer isto. Sou alfa do norte há 15 anos. E seu reinado terminou, disse Darius calmamente. Aceite a nova ordem pacificamente e mantenha seu lugar no conselho. Continue resistindo, e será removido à força. Por momento, pensei que Cedric atacaria. Vi músculos tensionarem, garras começando a se estender. Mas então ele olhou ao redor, viu quantos haviam se voltado contra ele e entendeu que não poderia vencer. Muito bem, cuspiu finalmente. Farei parte de seu tolo experimento. Mas quando falhar, e falhará, não diga que não fui avisado. Ele se virou e marchou embora, seus apoiadores remanescentes seguindo-o. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Cada região manteve autonomia local, mas questões maiores eram decididas coletivamente. Estabelecemos leis uniformes, proibição de execuções sem julgamento, proteção para órfãos e viúvas, punições severas para violência desnecessária. Criamos escolas onde jovens lobos aprendiam não apenas a lutar, mas a ler, calcular e pensar criticamente. Mas o aspecto mais importante foi a magia. Com orientação de Ravenna e visões de Kiran, agora com 5 anos e incrivelmente sábio para sua idade, aprendi a despertar o poder adormecido em meu sangue. Comecei pequeno, fazendo flores crescerem fora de estação, curando feridas menores com toque. Mas quanto mais praticava, mais forte ficava. Aprendi a sentir os padrões de energia que fluíam através da terra, a guiá-los e moldá-los. E então, durante ritual na lua cheia sob as antigas ruínas do primeiro templo, alcancei epifania. Todos os alfas estavam reunidos, observando enquanto eu ficava no centro do círculo sagrado. Kiran estava ao meu lado, sua pequena mão na minha. Darius estava atrás de nós, sua presença uma âncora de força. Lunara, primeira loba, mãe de nossa espécie. Comecei, minha voz ecoando com poder. Ouça meu chamado. Veja o que seus filhos construíram. Veja como nos unimos após tanto tempo divididos. Conceda-nos sua bênção. A lua, cheia e brilhante, pareceu pulsar em resposta. Então aconteceu. Luz derramou-se do céu, envolvendo-me em calor dourado. Senti como se estivesse sendo desmontada e reconstruída, cada célula do meu corpo cantando com energia ancestral. Quando a luz desapareceu, eu havia mudado. Meus olhos, antes castanhos comuns, agora brilhavam com vermelho profundo, a marca da loba da lua vermelha. Minha pelagem, quando me transformei,
Era prata pura com manchas carmesins ao longo da espinha. E eu poderia sentir tudo. Cada lobo em 1000 quilômetros, cada batida de coração, cada respiração. Estávamos conectados, todos nós, por elos invisíveis de magia e sangue compartilhado. O que você sente? Darius sussurrou com reverência. Tudo, respondi. Sinto a matilha, toda ela. Não apenas os lobos aqui, mas todos no Império. Somos um, lágrimas corriam pelos rostos de muitos alfas. Eles também sentiam. O vínculo da matilha restaurado após séculos de fragmentação. Até Cedric parecia comovido, embora tentasse esconder. Então a profecia é real, disse ele quietamente. Você é verdadeiramente a escolhida. Não a escolhida, corrigi. Apenas a primeira a despertar o que estava adormecido em todos nós. Em tempo, outros também despertarão. A magia não pertence a mim sozinha, mas a todos que compartilham o sangue da primeira loba. Nos anos seguintes, nosso império floresceu. Alcateias que antes guerreavam agora comercializavam livremente. Jovens de diferentes regiões treinavam juntos, formando amizades que transcendiam antigas rivalidades. Casos de lobos achando companheiros destinados em alcateias distantes tornaram-se comuns, fortalecendo ainda mais nossos vínculos. As criaturas do abismo, sem fronteiras fracas para explorar, recuaram para suas cavernas profundas. Bandidos foram caçados até a extinção ou se renderam à justiça. Humanos em cidades próximas, vendo nosso poder unificado, escolheram diplomacia sobre hostilidade. Darius e eu finalmente completamos nosso vínculo durante cerimônia sob a lua de verão. Não houve vendas ou negociações desta vez. Apenas 2 companheiros destinados escolhendo um ao outro livremente. Nossa união produziu 2 filhas. Liana, que herdou as chamas negras de seu pai, e Aria, que podia falar com animais de toda a espécie. Kieran cresceu para se tornar ponte entre mundos, ainda vendo espíritos, mediando disputas com sabedoria além de seus anos. Nunca quis o poder, mas serviu como conselheiro valioso para o império que ajudara a criar. Até Cedric encontrou seu lugar eventualmente. Despojado de poder absoluto, ele redescobriu a paixão por estratégia militar que o tornara alfa em primeiro lugar. Tornou-se comandante-geral de nossos exércitos, canalizando sua agressividade em proteger ao invés de conquistar. Você estava certa. Admitiu-me durante banquete celebrando o 10º ano do Império. Sobretudo, eu era tolo, deixando o orgulho cegar-me para o que tinha. O passado é passado, respondi graciosamente. O que importa é o que construímos para o futuro. Ele assentiu, então olhou para onde Kieran brincava com minhas filhas mais jovens. Ele parece feliz. Está, como deveria estar. Você sabe, disse Cedric lentamente. Parte de mim sempre se perguntará como seria se eu tivesse feito escolhas diferentes. Se o tivesse reconhecido você. Então você não seria quem é agora, respondi honestamente. E eu não seria quem me tornei. Às vezes, os piores momentos levam aos melhores destinos. Ele sorriu tristemente. Sabedoria de verdadeira imperatriz. Darius apareceu ao meu lado, sua mão encontrando a minha. Tudo bem? Perguntou baixinho. Perfeitamente. Assegurei-lhe, entrelaçando meus dedos com os seus. E era verdade. Eu, que fora vendida como gado, rejeitada e traída, agora governava império que abrangia montanhas e vales, florestas e rios. Cercava não um, mas 2 reinos. O norte onde nasci e o sul que me acolheu, unindo-os em algo maior. Mas mais importante que o poder ou posição era o que encontrara pelo caminho. Propósito, família e amor, que transcendia todas as barreiras. A lua brilhava acima, testemunha silenciosa de nossa jornada. E em sua luz prateada, via o futuro. Gerações de lobos que cresceriam em paz, que conheceriam unidade ao invés de divisão, que honrariam o legado da primeira loba. Vem, disse Darius, puxando-me suavemente. As crianças querem que você conte história antes de dormir. Qual história desta vez? A sua, respondeu com um sorriso caloroso. Sempre querem ouvir como a imperatriz da lua vermelha subiu de cinzas para governar as estrelas. Ri, permitindo que me guiasse de volta para nossos aposentos. Sim, minha história. Era história de dor e traição, mas também de resiliência e triunfo. Era lembrança de que até nas circunstâncias mais sombrias, até quando parecemos completamente impotentes, podemos moldar nossos próprios destinos. Aquela noite, com minhas filhas aninhadas contra mim e Kieran ouvindo atentamente, contei minha história mais uma vez. E quando terminei,
Pequena Liana olhou para mim com olhos grandes e sérios. Mamãe, perguntou ela, se você pudesse mudar tudo, mudaria? Faria Cedric não te vender? Considerei a pergunta cuidadosamente. Não, meu amor, respondi finalmente. Porque então não teria encontrado seu pai. Não teria vocês. Não teria aprendido que verdadeira força vem não de evitar dificuldades, mas de superá-las. Cada cicatriz que carrego, física ou emocional, me ensinou algo precioso. Então você é feliz com como tudo aconteceu? Olhei pela janela para o império que construíramos. Luzes brilhando em milhares de lares, cada um abrigando lobos que viviam em paz e prosperidade. Senti o vínculo da matilha pulsando em meu sangue, conectando-me a cada membro de nosso império. Então, olhei para Darius, que observava nossa família com amor tão profundo que fazia meu coração doer de maneira boa. Sim, respondi com absoluta certeza. Eu sou feliz e grata, porque aprendi que destino não é sobre onde começamos, mas sobre as escolhas que fazemos ao longo do caminho. E eu escolhi erguer-me, erguer-nos todos, das cinzas da divisão para criar algo bonito e duradouro. As crianças adormeceram eventualmente, suas respirações suaves e regulares. Darius e eu ficamos um pouco mais, observando-as na luz suave das velas. O que você está pensando? Ele perguntou. Que começamos como história de tragédia, respondi. Mas através de escolhas que fizemos, transformamos em épico de esperança. E não importa que desafios o futuro traga, enfrentaremos juntos, como sempre fizemos. Ele me puxou para seus braços, seu abraço familiar e reconfortante. Juntos, concordou. Sempre. Lá fora, a lua continuava sua vigília eterna, e sob sua luz prateada, o império da lua prosperava, testemunho do que poderia ser alcançado quando lobos esqueciam antigos ódios e lembravam que eram, em essência, uma única matilha. Minha jornada começara em traição e desespero, mas terminara em triunfo e realização. Fui vendida grávida ao rival de meu ex-companheiro, mas em vez de me tornar vítima de circunstâncias, tornei-me arquiteta de meu próprio destino. Agora governava como imperatriz, não através de conquista brutal, mas através de sabedoria e união. Cercara não apenas os dois reinos que tentaram me controlar, mas criara terceiro caminho, onde poder era temperado por compaixão, força equilibrada por justiça. E enquanto segurava meu companheiro sob o olhar da lua ancestral, soube que esta era apenas o começo. Futuras gerações construiriam sobre alicerces que estabelecêramos, levando nosso povo a alturas ainda maiores. A loba da lua vermelha havia despertado, e seu legado duraria por eras. Fim.